Bem-vindos à segunda temporada de Duas Solas a Lapa, um podcast feito por dois amigos que gostam de falar sobre cultura e temas bíblicos. Joel, estás animado? Estou animadíssimo. Sol Animadíssimo. Joel Silva Como é que é, Solos Tiago? Como é que é? Estás bem? Já descansaste tudo? Já vai para lá de 2 meses que a gente não se junta aqui É verdade. no nosso momento a sós. A sós, quer dizer, muitas vezes acompanhados, e esta segunda temporada provavelmente também estaremos Sim, temos acompanhados uns planos. Temos planos muitas para tal. vezes. Diz-me Essas uma férias. coisa. Diz-me uma coisa, eu ia-te perguntar. Nós tínhamos um plano, não é? Tínhamos apalavrado fazer um especial com música de verão, entretanto isso nunca avançou. Mas antes de eu falar das minhas férias, o que é que ouviste nas tuas férias? Ou há alguma coisa que tu costumes ouvir mais durante o verão? Tens música de verão ou não? Não tenho música de verão, mas Não tens bem. música para ir para a praia? Tenho música para ir para a praia. Deixa-me pensar. Bem, com as meninas, as minhas filhas descobriram este verão o Barbie Girl do Zaco. Parece-me bem, Então, parece-me bem. fui muitas vezes a ouvir, essa bela música, essa E já ode musical. recuperaste? Ainda ontem ouvi cá em casa outra vez. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Mas tirando isso, realmente não tenho assim grandes temas de verão. Obviamente que as últimas semanas, mas isso já foi mesmo pós-férias. Kanye lançou o novo disco, portanto, obviamente que isso levou alguma da minha atenção. É E um que disco que tal? não me diz grande coisa, sinceramente. Parece-me tudo músicas inacabadas, ideias, mas como o álbum tem 1h47, mas eu reduziria aquilo a 35 minutos e se calhar já era um álbum que tinha alguma coisa de se ouvir. Mas é isso. Mas olha, também ouvi esse gosto muito. Não sei se conheces uma banda australiana que são os Yatos Coyote. Pronto, eles têm um novo álbum, eles são músicos mesmo impressionantes e a música deles é mesmo muito específica. E lançaram um novo álbum que é o Mood Valiant há 2 meses para aí. E eu gosto. Mas será o quê? Estará entre o quê? Pop, soul, não, étnica? Aquilo digamos que é música alternativa de elevada complexidade. Okay. Mas ao mesmo tempo eu vou-te mandar, mas ao mesmo tempo ouve-se bastante bem, ou seja, não é aquelas coisas que é quase matemático, nada a ver. Os arranjos são complexos, a forma deles fazerem música é complexa, mas ao mesmo tempo depois eles sabem entregar aquilo de uma forma bastante audível. E tem músicas muito, muito boas que eu gosto imenso. E é isso, ouvi um bocado também do novo álbum do John Mayer, do Prince, que é muito fraco. Ou seja, aqueles álbuns póstumos, agora estão a ir lá aos discos rígidos do gajo e a trazer algumas coisas, mas pronto, como disco percebe-se porque é que ele não tinha lançado aquilo. É o que é. É fixe ouvi-lo. Mas entretanto são os abutres a tentar ganhar mais algum dinheiro. É um bocado por aí. É fixe, de vez em quando há sempre uma outra malha que diz, este gajo é mesmo genial, mas de resto, pronto, é um álbum inacabado, né? Realmente eram demos, que tinham algumas coisas. E para terminar, também tenho ouvido muito um gajo que é baterista / compositor / multi-instrumentista, que é o Luís Cole. Que é maravilhoso. Eu vou-te mandar uma coisa dele, um projeto que ele tem que é acho que tu vais apreciar, que é clowncore, ou seja, que é música hardcore, mas clown, palhaço, mas depois junta também jazz, porque eles são músicos assim, tipo aqueles malta que então são 2 gajos que têm isto, e tu tens que ver, eles lançam os álbuns no YouTube, então são vídeos de 30 minutos eles a tocar dentro de uma carrinha.
Pronto, aquilo é completamente avariado, mas tu vais apreciar, acho que tu vais mesmo apreciar. Eu depois vou-te mandar. Parece ser a minha cara. Mas quando vires aquilo vais dizer, isto não existe, isto é ele, isto não existe. Com isso. Manda isso. E tu, o que é que ouviste? Além de Shakira, eu sei que o verão deve dar para a Shakira. Ouvi uma vez Shakira na rádio no verão e pensei, eu percebo porque é que o Falcoeiras gosta disto, eu consigo perceber. Ponto número 1, eu acho que a gente já falou aqui disto. Eu estou sem rádio no carro, portanto, normalmente as viagens são feitas com os podcasts. E portanto, obviamente que ouvimos alguma coisa, mas normalmente já não me dedico a ouvir um álbum do princípio ao fim, até porque ocupa o meu tempo de uma outra forma. Pode parecer um bocado porvo, até porque um tipo como eu que fez uma tese de mestrado em música e depois parece que a partir daí deixou de ouvir coisas novas. Confesso que ouvi uma ou duas músicas novas dos Iron Maiden, estão a lançar agora o álbum. Eu vi isso. Ainda não me disse nada, ainda não, as músicas ainda não ressoaram em mim. Ouvi quantos álbuns é que eles já lançaram? Muitos. Não te consigo dizer quantos, mas muitos. Eu aprecio estas bandas porque eles até têm eles continuam a ter uma regularidade bastante grande de lançamento de álbuns. Sim, eles têm 60 todos. Sim, eles nos últimos 10 anos devem ter lançado uns 4 ou 5 álbuns. Pois, a ideia que eu tenho é essa, que a cada 2 anos... não lançam... provavelmente não lançam antes porque depois têm todo o sistema de live gigs e que fazem esticar, mas sim, eu diria que nos últimos 10 anos, que vão com 3 ou 4 álbuns, provavelmente nem todos de originais, porque eles também têm feito algumas tours especiais. A última não, a primeira e última vez que os vi ao vivo, eles estavam a fazer uma tour por causa de um álbum de 80 e qualquer coisa. Ou estava a fazer uma tour por causa dos álbuns até determinada altura, era ali um período, e pronto. E ouvi os 2 singles dos senhores que 40 anos depois decidiram lançar um álbum, o Shrek Zaba. Mas espera aí, essa história eu apanhei no outro dia na rádio e não a percebi. Primeiro, os Zaba são vivos. Primeiro estão vivos, ainda cantam alguma coisa com muita ou pouca produção e acho que era um dos problemas era perceber se as vozes, principalmente delas, ainda conseguiam fazer determinadas coisas e fazem. Têm um sistema giro, daquilo que eu entendi, eles não vão propriamente fazer grandes concertos ao vivo, mas criaram um sistema de 3D em que essencialmente têm uma gravação do corpo com voz e portanto é um concerto virtual. Se calhar a coisa mais parecida será os Kraftwerk, mas pronto. Mas eu acho que os Gorillaz também ter juízo e não se vão meter em grandes concertos ao vivo fisicamente. De resto, não é nada de novo, não é nada de especial, eu não achei as músicas nada de outro mundo, mas pronto, para quem gosta, não é o meu caso, quer dizer, eu ouço ABBA de vez em quando, mas não é propriamente aquela banda que diga, bora, vai. Pegando no teu toque, na tua malícia, sim, ouvi um bocadinho de Shakira durante o verão, até para me meter com a minha esposa, que não curte tanto quanto eu, mas eu acho que Shakira é Shakira, pá, tem uma energia e... Eu não te vou mentir, eu não sei se é a idade que faz com que as minhas barreiras do socialmente aceitável comecem a baixar e eu esteja mais à vontade para ouvir outras coisas e a não me importar, mas a verdade é que deu na rádio, bem, as minhas filhas adoram, não é? Claro. Aquela parte riding, elas adoram a maneira dela cantar, e eu confesso que aquilo, eu estava a sentir, eu estava a pôr aquilo e pensei, cada vez percebo mais o Falcoeiras. Eu não aprecio Jennifer Lopez, mas eu acho que o halftime delas, as duas, é um halftime gostando muito ou gostando pouco, mas eu acho que é um halftime de concerto dentro daquele género puro e duro. Elas deram tudo. Uma das coisas que eu admiro na Shakira, que pode ser real ou não, é
a ideia de gozo que ela passa a fazer aquilo. Portanto, quando termina, ela está com um ar realmente de ok, eu tive alguma satisfação a fazer isto, que é uma coisa que eu acho que às vezes falta nos concertos ao vivo, em que alguns parecem que são demasiado profissionais e a pessoa está lá e faz e pronto, está feito. Exatamente. Mas eu acho que ela se diverte a fazer aquilo. Pá, não é a melhor música do mundo, mas é uma música que de vez em quando sabe bem ouvir. Eu percebo isso perfeitamente, eu percebo isso perfeitamente porque quando eu vi, eu acho que já devo ter falado disso aqui, quando eu vi a Ivete Sangalo no Rock in Rio há uns anos atrás, fiquei, ok, eu percebi, não, pá, é isso, é a energia que ela passa, a alegria que ela passa, tu não consegues ficar quieto, sempre foi uma música que eu já, depois de ver aquilo ao vivo, fiquei mesmo fã dela, esta mulher é mesmo qualquer coisa, isto não é quem quer, e quando eu ouvi ela já não era, ela já não é nova há muito tempo, mas ela realmente já não é nova, e dá tudo uma alegria, é impressionante. Não, eu acho que já falámos disso, provavelmente o melhor concerto que eu vi ao vivo, o que me senti mais dentro do concerto, é uma banda que eu não acho grande piada, mas foram os Nerd. Epá, eles deram tudo e durante 2 horas foi uma energia que não terminava. Os tipos são bons a fazer aquilo, ou eram bons a fazer aquilo, portanto. Não é o meu estilo, não está no meu top 10 ou no meu top 20 sequer, mas em termos de concerto, se calhar foi o concerto em que eu me senti mais dentro daquilo que eles queriam. Portanto, percebo. Portanto, as nossas musiquinhas de verão despachadas, passemos a outras coisas. Férias? Diz? Que tal de férias? Tu foste para onde ou foste com 2 filhas? Qual era o plano para acalmá-las? Não houve um grande plano para acalmá-las. Para não dares em louco. Por acaso não foi. Bem, eu tive de férias este ano em casa dos meus sogros, que eles vivem no Algarve. Então a gente passou lá 2 semanas de férias. E depois houve uma terceira semana que ficaram elas e eu vim com a minha mulher e foi espetacular, também foram altas férias, mas até não foi, acho que como quando os avós estão, como a atenção delas está mais dispersa por várias pessoas, torna a coisa muito mais fácil. Mas foi giro, o Algarve estava bom, a primeira semana nós fomos, quando é que nós fomos? Início de agosto, a primeira semana ainda não estava... o típico Algarve, a água estava fria, etc. Mas depois a coisa compôs-se e foi muito fixe. E também já o ano passado tinha acontecido isso, e eu sei que a gente também falou aqui no podcast, mas o facto deste ano, nós estávamos, a casa dos meus sogros é já na Serra, à saída de Boleiro, para os lados de Salir, e de repente também fizemos muita praia, mas acabámos por ir conhecer outras coisas também. Nunca tinha estado mesmo no Parque da Ria Formosa, estivemos ali, e realmente o Algarve tem, para além da praia, obviamente, tem muito para se ver e para fazer, e é porreiro, e foi fixe. E tu, por onde é que andaste? Nós nos últimos 2 anos tínhamos ido para a Costa Vicentina e este ano não foi possível e optamos. Primeira semana estivemos na zona de Leiria, portanto, zona de Monte Real, ali perto da Praia da Vieira, e a quarto hora de Leiria. Tivemos só os 2, graças a Deus que há uma coisa chamada acampamentos de verão. O ano começa, este lado começa. Isabel foi para acampamentos de verão. E depois fomos os 3, na semana seguinte fomos para o Porto. E foi ótimo, quer dizer, eu escolhi Leiria pelas altas temperaturas que aquela zona tem, portanto, quando o pessoal estava com 40, eu estava com 18, 22 graus no máximo, e havia muita gente com inveja minha, mas pronto, que estudassem, cada um se sabe de si, eu já escolhi aquela zona por causa disso, e depois o Porto não teve tão frio quanto nos tinham vendido, portanto, ainda apanhámos um dia com 30 e muitos, ou 1 ou 2 dias perto dos 30, mas foi uma semana para andarmos durante um bocado e para estarmos também com alguns
amigos, foi fixe. Saímos apaixonados pelo Porto. Eu costumo dizer, se eu morasse no Porto, provavelmente aumentaria de peso semanalmente. O Porto é tramado. Come-se muito bem, as pessoas são muito simpáticas, mas depois é uma cidade que tem confeitarias a cada esquina. E eu não gosto de confeitarias, não gosto que elas olhem para mim e eu não entro para ver o que é. E eu acho que escrevi na altura no Facebook, uma cidade que tem bolos rei na montra em agosto é o meu estilo de cidade. Não que eu tenha provado, confesso, senti essa tentação, mas está lá. Exato, mas está lá. Está lá. Se quiseres não tens de esperar por dezembro, está lá. Está lá. Portanto, é uma cidade que me encheu as medidas. Apesar de não ter ido ao estádio do Dragão. Sim, também nunca fui. Não, mas sim, o Porto é especial. Eu também é do sítio que cada vez que lá vou que fico, é mesmo especial. É mesmo um sítio especial. Pegar nisso já agora, antes de avançarmos para as nossas leituras e etc. Tu, acho que foi, bem, não sei se foi por causa disso, mas agora por falares no Porto, associei, não tenho exatamente a certeza porquê, mas associei. Tu há uns tempos atrás, há umas semanas, quando estamos a gravar, foi há umas semanas atrás, no teu espaço habitual mensal, na página da igreja, escreveste um post e eu estou a associar ao Porto porque acho que tu referes os irmãos do Porto, não é? Agora acho que é por isso que eu estou a associar. São referidos de uma maneira especial, embora o comentário seja válido tanto para Leiria como para... E foi um post que eu gostei muito e já agora, para quem não leu, tem a oportunidade de ir às páginas de Instagram ou de Facebook da igreja e está lá, irem a agosto, final de agosto, início de setembro, foi um post mais ou menos nessa altura do Tiago. 27 de agosto, sim. 27 de agosto, não é? Mas para quem nos ouve, Tiago, e não viu, do que é que tratava o teu post? Não, essencialmente tratava... Deixa-me explicar assim, nós normalmente tiramos as férias e é comum estarmos com algumas pessoas e estarmos com alguns irmãos durante as férias, mas não é algo que apontemos especificamente. E este ano também não o apontamos, bem, para o Porto apontamos especificamente, porque eu falei com o Dani, que é pastor da Igreja Batista de Sedufeita, Dani Lopes, e tínhamos combinado que quando estivéssemos lá, estaríamos durante algum tempo com eles, ou pelo menos passaríamos lá por casa e estaríamos lá durante algum tempo com eles, para além de estar nas reuniões possíveis. Isso também aconteceu em Leiria, portanto estivemos pelo menos com os Polónia, que tu conheces, e nesse sentido foi importante para nós também poder estar com, bem, no caso do Dani, pessoas de quem nós gostamos muito, mas que às vezes é mais complicado. Ele teve a pastorear Viseu e agora está no Porto e às vezes não são viagens assim tão fáceis. No caso dos Polónia, eu vou vendo o Rui, relativamente, até porque ele faz parte da equipa de louvor, portanto eu vejo com alguma facilidade, mas já não vi a Rita e eu acho que ainda não tinha visto a miúda ao vivo. Portanto, foi importante e interessante poder ocupar parte de uma tarde ou durante algum tempo com eles. Portanto, o artigo, o texto era um bocado por aí. Às vezes, o que é que nós podemos estar a perder não tendo uma comunhão ou não estando tão próximos de algumas pessoas, neste caso, de uma forma específica, que fazem parte da mesma comunidade de fé que nós. Eu lembro-me especificamente, mas da comunidade de fé. Eu lembro-me, houve uma parte do texto que, e agora vou parafrasear, mas acho que a ideia era mais ou menos esta, que é, às vezes nós somos tão ciosos do nosso espaço, da nossa casa, etc., que está tão fechada que estamos a perder essas oportunidades realmente de abençoar e de ser abençoados. E sei que essa foi uma parte que mexeu especialmente comigo porque sofro disso muitas vezes, ou seja, pelas desculpas do
do cansaço, da rotina, patati patatá. Eu sei que a gente também já tocou nestes temas noutras alturas, mas ao ler o teu post, digamos que iniciei este ano letivo, mas animado e com isso mais presente na cabeça, porque realmente é uma bênção abrir as portas e tem sido, e também estar na casa de outros irmãos, etc. E fiquei motivado. Quem não leu o post, vão lá às páginas, vale a pena, está ali um belo post. Sabes, nós estamos a tentar, o período de que nós estamos a sair, esperamos nós, tem sido um período mais fechado e tem sido um período em que às vezes até temos alguma dificuldade em convidar alguém ou em perceber se as pessoas estão disponíveis ou não. Vocês estiveram cá em casa há uns 2 ou 3 meses e tem sido também uma tentativa de... a verdade é que o domingo não dá para grande coisa em termos de falar com algum tempo ou de partilhar alguma coisa. Não é que não dê, mas é demasiado rápido, e principalmente no sistema que nós estávamos a ter de 3 cultos e de tocar a ir para não ter muita gente à frente da igreja. É verdade que isso também se sente mais numa altura como esta. Portanto, nós já passámos por circunstâncias na igreja em que almoçávamos juntos, ou que tínhamos reunião depois, e obviamente que nessas alturas o tempo de partilha, ou o tempo de conversa, ou o tempo em que podemos estar juntos, até às vezes com os miúdos, com os filhos de outros irmãos, é distinto. Portanto, estamos ao fim de 1 ano e meio em que esse agregar dentro de casa foi mais visível. Portanto, também foi isso mais que acabou por tocar em nós, foi essa oportunidade que tivemos de estar com irmãos, que nos deram a casa, nos deram a comida, deram-nos os ouvidos e estiveram lá. E que têm estado em oração. Olha, antes de começarmos, eu reparei agora num pormenor lindo que só a malta do YouTube vai reparar. Mas olha a minha t-shirt. Bonito. E olha a tua t-shirt. Ai, que manos. Isto nem combinando. Para quem só nos ouve no Spotify, assim, temos não os dois combinado. Uma t-shirt da Shakira. Não, da Shakira. É da Shakira. Tem que ir confirmar, mas estamos os dois com uma t-shirt da Shakira. A única diferença entre nós os dois, quando temos uma t-shirt, os dois dos Ramones, é que só um de nós é que alguma vez ouviu um álbum deles. E claramente não fui eu. Really? Really? Nem o álbum ao vivo, o maravilhoso álbum ao vivo. Zero. Ou seja, conheço... Amigos, até para a semana. Foi bom estar convosco. Calma. A minha defesa quer dizer que conheço o Queen, a música Queen, como é God Save the Queen, não é o God Save the Queen, eles têm uma versão, qualquer coisa com essa música. Então não conheço nada dos Ramones. Até daqui a 2 semanas, foi bom. Acabou. A segunda temporada ainda nem começou e já terminou. Neste momento, eu acabo de decidir que vamos fazer um episódio especial sobre Ramones. Acho que é bom. Vamos fazer isso. Vais escolher o teu top 5 músicas dos Ramones e eu vou comentá-las. E comentamos os dois. Metes uma música, ouvimos e comentamos. Acho que vai ser um bom programa. Realmente preciso ser evangelizado no que a Ramones diz respeito. Eu as t-shirts adoro. Teres uma t-shirt de Shakira. Pelo menos já tinhas ouvido. Sim, é verdade. É assim, eu agora não tenho... Bem, se a outra dos Sex Pistols foi um tiro no pé. Foi uma pistola no pé. Mas eu há uma música dos Ramones que eu tenho a certeza que conheço, não estou a ver qual é então, se não é essa, há outra, há uma que eu já ouvi. Há de haver várias, se calhar. Mas pronto, vamos fazer isso, fica combinado esse grande programa porque estou a precisar. Mas isto para dizer, música não sei, mas o logo e etc é muito bom. E pronto. Normalmente as bandas de punk, hard rock, metal têm as melhores t-shirts. A verdade é essa. Ainda dei ter uma dos Iron Maiden. A dos Iron Maiden é o boneco. Como é que se chama o boneco? Eddie? O Eddie. Eu quero ter uma t-shirt do Eddie porque acho. Já anda aí há muitos anos. Antes de eu ser nascido já ele andava aí. Verdade. E pronto, acho que o Eddie merece um espaço aqui no meu peito. Mas olha,
Gostava de falar contigo acerca de livros. Eu sei que deves ter, ou seja, se a gente não grava há 3 meses, 2 meses, isso quer dizer que tu leste para aí no mínimo 137 livros, segundo as minhas contas assim por cima. Mas estas férias, para mim, para o que eu costumo ler, até foram bastante produtivas, que eu li para aí 5 ou 6 livros. E devo-te, e a culpa disso é tua, porque tal como já tinhas feito com aquele livro, aquela saga que eu já referi várias vezes, da saga do assassino, tu agora voltaste a pôr nas minhas mãos como é que isto se chama? Uma série de livros. Uma pequena série, eles são só, neste momento são só 18. Pronto, são 18. E eu 18 já li... mais um de contos. Ok, e eu... então são uma data deles, pronto. E eu nas férias foi logo antes de começar as férias. Tu passaste-me um, que eu li em 2 dias, que fiquei agarrado, e entretanto li mais 3 nas férias. Epá, e estou a gostar imenso disto. O segundo até agora acho que foi o segundo, foi o que tu tinhas dito. Não gostei. Que não puxou tanto. Gostei, mas não puxou tanto. Mas depois o terceiro e o quarto, qualquer um deles foi sempre a dar, porque realmente é como tu dizes, aquilo vai evoluindo, a história vai evoluindo de uma maneira, os personagens evoluindo de uma maneira, a maneira deles escrever vai mudando, e isso é fixe. Portanto, Dresden Files, né? Recomendo, gosto. Mais uma vez, fizeste aquilo que eu preciso de vez em quando, que é o gosto pela leitura. Já agora, para quem acha que isto é um livro profundo, não é. Ele é um feiticeiro que vive em Chicago, tem um gabinete para pessoas que querem ir lá, ou seja, como se fosse um detetive privado, só que é um feiticeiro. E, portanto, há fadas, há duendes, há vampiros, há lobisomens, tudo. Portanto, há tudo do sobrenatural, há tudo. O que para mim toca logo... demónios. Exatamente, tudo. Ou seja, não há aqui distinção, é tudo. Portanto, tocou logo ao meu coração e estou a gostar muito. Isto realmente são livros que não são livros muito grandes, têm 300 páginas, não sei se chega a 300. Sim, mas o estilo, são 400 páginas. O estilo é rápido de ler. E é muito fixe, e gostei muito. Portanto, foi isso. Li também o livro que havemos ter cá como convidado novamente, o Tiago Cavaco, li o último livro dele, que já o tenho fisicamente, portanto já o posso ler, recusei-me a ler enquanto só vi versão digital em Portugal, e também foi uma surpresa. É um livro, não vou alongar muito, aliás, acho que nenhum de nós, eu sei que tu também estás a ler, porque vamos ter um episódio só para falar acerca do livro, portanto vou guardar para aí. E depois estou a ler um que agora está-me a gostar mais, que foi um estudo que as mulheres começaram a fazer do livro de Esther, do Emílio Garofalo Neto. Garofalo Neto, pronto. Que em termos de escrita é o que é. Acho que tem demasiada cotação. Sinto que o livro é 50% de cotações de outros autores. Citações de outros autores. E o problema é que são sempre os mesmos autores e dos mesmos livros. Ou seja, há sempre ali 3 livros que... É o estudo que ele fez. Pois. Eu não li, mas terminei hoje um livro dele em Eclesiastes, que são 500 páginas, e o estilo é esse, portanto, ele leu 4 ou 5 livros e depois vai utilizar as citações dos livros, que é o material de trabalho dele. Pois, enquanto estilo não é o que é, o conteúdo é bom, realmente é bom, o tipo de escrita é que, pronto, é aquela coisa que não me atrai tanto, portanto começo logo a engonhar, a ler mais devagar e pronto. E tu, escolhe só 10, escolhe só 10 livros. Atenção, nós já não nos reunimos desde junho ou início de julho? Início de julho, acho eu. Julho foi um mês que rendeu, agosto não, portanto eu li relativamente pouco em agosto. Li alguma coisa na primeira semana de férias, mas depois na segunda no Porto não li nada. Portanto, nós andávamos durante o dia e à noite ia lendo alguma coisa, mas não era o suficiente para ler muita coisa. Aliás, eu até comprei um livro de banda desenhada que só terminei esta semana. Eu sinto que setembro vai ser um mês em que volto a ler mais,
O que para mim é estranho, porque normalmente as minhas férias são passadas com a família e com livros, que fazem parte da família alargada. Então, eu normalmente leio um livro por dia, ou leio, ou termino, ou por aí adiante. Obviamente que tem muita banda desenhada no meio. Mas desde que a gente se junta, li alguma coisa, li banda desenhada, portanto terminei ainda aqueles que tinha do Dylan Dog para ler, terminei ontem o último daquele pacote que tinha vindo. Li Hugo Pratt em italiano, portanto li os Escorpiões do Deserto, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, aqueles grupos militares que estavam no norte da África, portanto entre alemães, italianos, ingleses e por aí adiante. Mas não vou tirar 10, vou tirar só 5. Algumas das coisas, eu acho que escrevi alguns, eu tinha comprado livros para as férias, mas antes de ir de férias já os tinha terminado. Não todos, mas alguns especificamente. Um deles está editado em português, não sei se chama Subterrâneo, eu acho que se chama Subterrâneo, é o Wonderland, do Robert. Esse foi aquele que tu me falaste que foi um soco no estômago, não é? Não é questão de ser um soco no estômago, portanto, isto não é um romance, portanto, é um livro. O Robert McFarlane é conhecido por escrever livros sobre caminhada, sobre montanhas, é assim uma espécie de filósofo do ar livre, e ele decidiu neste ir para debaixo de terra, ou seja, foi para grutas, foi para cavernas, foi para algumas empresas ou alguns estudos científicos que se fazem de debaixo de terra. E o capítulo que eu te falei na altura não é questão de ser um soco no estômago, é questão de ter mexido realmente com o meu sistema nervoso. Portanto, eu tinha visto um filme de terror que é mau, que não me lembro do nome, que se passa nas catacumbas de Paris, e ele teve uma semana de debaixo de terra. Portanto, ele andou de uma ponta à outra, obviamente com uma guia. E a descrição que ele faz de algumas passagens subterrâneas em que, por exemplo, o corpo tem que entrar na vertical e depois pôr-se deitado e empurrar com os pés e não tem mais do que aquele espaço. Portanto, ele vai empurrando com os pés para sair numa outra caverna, se quiser chamar a isso. Mas há várias circunstâncias dessas. Há uma em que ela lhe diz: nós vamos nos passar por um buraco em que tu vai estar muito escuro, tu não me vais ver, tens que confiar que eu estou à tua frente, mas não podes falar muito alto porque há o risco de ruir. E tudo isto que estás a ler, eu senti alguma dose de claustrofobia. O livro é muito giro, tem capítulos melhores do que outros, como é óbvio, mas eu digo-te, eu entretanto comprei 1 ou 2 livros de terror e esquece. No que diz respeito àquilo que tu fazes quando é ler um livro de terror, ou aquilo que tu esperas, né? Esperas que mexa contigo, esperas que te assuste de alguma forma. Leiam principalmente o capítulo sobre as catacumbas de Paris. Descobri esta senhora, Eliza Gabbert. Eu tenho um outro livro dela que também o li, não sei onde é que ele anda, mas é uma série de ensaios, sobre desastres. Portanto, se calhar o tema é esse. Ela começa com o 11 de setembro e depois passa para como é que nós olhamos para o apocalipse, ou para a ideia de que o mundo pode terminar, mas é uma série de ensaios em que ela está muito dentro deles. Portanto, tens um bocadinho da vida dela em casa com o marido que está a ficar surdo, e portanto há uma série de circunstâncias que eles têm que se adaptar. Ela tem um sentido de humor giro, fala de muita coisa, não está editada em português, mas se calhar valeria a pena. Portanto, The Unreality of Memory. É uma coisa mais temática. Outra coisa que eu já tinha falado, portanto, O Silêncio na Era do Ruído, de um senhor que eu não vou tentar dizer o nome, pelo menos Erling Kage, ou Kage, não sei, não faço ideia,
mas é um tipo que foi a primeira pessoa a alcançar os 3 polos, Polo Norte, Polo Sul e o pico do Everest, e entretanto recebeu um convite para falar sobre silêncio. Então o livro está organizado por 3 questões que ele tenta dar resposta: o que é o silêncio, onde é que se encontra o silêncio e por que razão o silêncio é agora mais importante do que era antes. Deixa-me fazer aqui uma outra citação. A natureza falava comigo através do silêncio, quanto mais silencioso eu ficava, mais ouvia. Eu diria que do ponto de vista teológico até pode ser interessante nós pensarmos na questão do silêncio e até que ponto é que a gente procura o silêncio. Deixa-me dar toda a citação. O silêncio é sobretudo uma ideia, uma noção. O silêncio que nos rodeia pode conter muito, mas o tipo de silêncio mais interessante é o interior. Portanto, e é um bocado isto. O livro não é grande coisa do ponto de vista, se calhar, científico, mas é um livro idiosincrático, portanto, é os pensamentos que ele pode dar e as discussões que ele tem até com alguma literatura e com alguma poesia sobre a questão do silêncio. Eu achei piada. Confesso que o li enquanto estava a ver um jogo da pré-época do futebol americano, começa na próxima quinta-feira. Portanto, falando em... Mas é em mute. O silêncio estava em mute no jogo. Sim. E terminando, e é uma coisa que eu acho que a gente até pode falar no futuro, eu já disse isto numa escola dominical, eu considero uma pessoa relativamente poética no que diz respeito à leitura de poesia. E eu tenho andado a pensar nisso, acho que tem a ver com a forma como eu leio. Eu leio de uma forma mais sôfrega e mais, principalmente quando a coisa me interessa, o objetivo é chegar ao fim, e a poesia impõe-te alguma... impõe-te um ritmo distinto. E às vezes, e para me interessar, tem que ser alguma coisa específica. Portanto, o ano passado eu descobri o Rui Belo e descobri a Adília Lopes, que são 2 poetas completamente distintos um do outro, e este ano, outro que não tem nada a ver com estes 2, portanto o Daniel Jonas, que salvo erro é do Porto. E o Daniel Jonas, eu confesso, não é comum eu ler um texto e não perceber ou não conhecer 3 ou 4 palavras, e é comum tu leres um poema dele e caramba, que palavra é esta, ou o que é que isto quer dizer? Principalmente o último, que é o Cães de Chuva, que vai buscar o título ao Rain Dogs, do Tom Waits. É um livro de poemas que tanto fala de cultura clássica grega, como fala da Princesa Leia de Star Wars, como te vai buscar ele vai buscar tudo e mais alguma coisa, e eu acho que é interessante. Eu estou a reler este e já reli este, portanto não é somente por gostar, é para ver se isto entra melhor. Já agora, tínhamos falado nisso, eu posso-te ler um poema, se calhar não é o mais complicado. Isto é que é começar a segunda temporada. Leitura Tiago a ler poemas, poça. Gosto. Não cresças, não ainda, espera um pouco. Para sempre, nestas linhas, sê quem és. Deter-te-á, deter-te é contra a vida. Um revés, contra a natura. Eu sei, posso ser louco. Eu sei que a vida passa e é urgente. Eu sei que as flores se abrem para a beleza. Não desconheço as leis da natureza, mas és tão de repente tu, ingente. A mão tão pequenina que me davas, e que ontem era minha, hoje é tua. E ontem ainda andávamos na rua, e davas-me a conchinha e a apertavas. Pois bem, hei de acertar meu desatino, e em troca ser, velhinho, o teu menino. Ele tem muito isto, tem muito a ligação com a natureza, ou entre campo e cidade. E depois também entre o contacto entre pessoas, principalmente com aqueles que vão envelhecendo e com a forma como isso muda a nossa relação ou não muda a nossa relação com eles. Portanto, diria que em termos de leitura é isto. Muito bem, muito bem. Bem, nós que íamos ficar abaixo dos 40 minutos, já não. Eu achava que sim.
Mas ainda temos que ir acabar. Diz-me uma coisa, então, o que é que tens visto? Exatamente. Viste alguma coisa de fenomenal? Olha, eu vou dizer que não, com o risco de me estar a enganar, mas se fosse fenomenal eu acho que me iria lembrar. Portanto, eu acho que não vi nada fenomenal. Mas vi algumas coisas que gostei. Vi uma série da Apple TV que é o Physical, que é acerca de uma dona de casa que se torna instrutora de aeróbica e que o marido dela, que era um ex-hippie e agora está a concorrer, isto passa-se nos anos 80, está a concorrer à Câmara, digamos assim. E pronto, a história é à volta, o enredo passa-se à volta disto e só ainda está uma temporada disponível e achei muita piada, gostei bastante do que vi Okay. e é fixe. Depois voltei também, saiu a segunda temporada de uma série que eu acho que já falei aqui, que é o Ted Lasso, que também está na Apple TV, que eu acho que é muito boa e que eu gosto bastante. E foi isso. E vi um filme que tu já me tinhas falado, de animação, que era o Luca, que eu ainda não tinha visto. Já toda a gente cá em casa, um dia que me apanhou fora, viram todos sem mim. Então, é um grande filme. É fixe, gostei. E pronto, e basicamente não tenho assim mais nada. Vi muitas outras coisas, mas nada que me tenha ficado. De certeza que eu estou com aquela coisa que estou-me a esquecer de referir a alguma coisa que eu gostei, mas não me lembro. Vi agora há pouco tempo, há uns dias, revi um filme e gostei imenso outra vez, que foi A Queda de Wall Street, que estava lá na Netflix. Entretanto aquilo começa a dar o trailer e eu, vou ver isto outra vez. Eu gosto imenso. Não é o Wolf of Wall Street, acho que o outro com o DiCaprio é o Wolf. Esta é A Queda de Wall Street. Oliver Stone ou o outro que é do Oliver Stone? Boa pergunta, não sei quem foi o realizador. Este parece-me, bem, não vou dizer que me parece e depois pode não ser, mas fiquei com a ideia que este é bem capaz de ser do Oliver Stone. Okay. Mas pronto, tem o Carell, tem o Brad Pitt, tem mais quem? Tinha outro gajo também bem conhecido, não me lembro, pronto. Mas é um belo filme e gosto imenso da forma da realização. Aquilo é meio filme, meio documentário, está ali naquele meio termo porque eles estão ou seja, estão a pegar tudo de eventos que aconteceram e a dramatizá-los e está muito bom, está muito bom. A forma de realização é muito distinta de um filme normal e a história é o que é o rebentar da bolha do mercado habitacional nos Estados Unidos, muito fixe. E tu? Que coisas memoráveis? Para o bem e para o mal. Memoráveis, é assim, nós não vimos muita coisa. Aliás, de férias não vimos televisão. Tem sido um ponto assente. Nos últimos anos, o sítio para onde a gente vai não tem televisão e não nos tem feito grande falta. Este ano, por acaso, tínhamos televisão nos dois sítios. Sou capaz de ter visto um bocadinho de telejornal aqui e acolá, mas pouco mais do que isso. Vi a série do He-Man, que criou a série de animação, o remake ou a continuação do He-Man. Eu não tinha aliás, eu nunca fui propriamente um grande fã do He-Man. A série criou polémica porque eles justamente põem o He-Man na prateleira e dão tempo de antena a uma personagem feminina, e isso obviamente nestas alturas criou logo alguma celeuma. Aquilo que disse a um amigo meu que gostou muito foi, eu tinha alguma curiosidade em perceber o que é que eles poderiam fazer com a personagem no século XXI. A partir do momento em que escolhem uma outra personagem como personagem principal, eu não tenho propriamente tempo para estar a ver desenhos animados. Portanto, a série acho que não, a mim pessoalmente não me disse grande coisa. Vi o Tenet, que ainda não tinha visto. Também não vi, que é muito ver. Detestei. Estás a ver? Sério? Não me disse nada. Acho que é Nolan 2.0, portanto é todos aqueles traumas e todas aquelas fórmulas típicas, mas pessoalmente achei o dos filmes mais desinteressantes dele. A sério? Pode ter sido boa expectativa.
Pois, pode ter sido no dia em que o vi, mas pessoalmente achei que é mais Nolan e menos conteúdo. Vi também na Amazon Prime A Guerra do Amanhã, que é um filme de ficção científica, pá, que é daqueles filmes de pipoca em que se gasta muito dinheiro, mas que, pronto, tu estás mais ou menos à espera daquilo que poderá acontecer. É uma viagem no tempo para... alguém faz uma viagem no tempo para tentar impedir que uns extraterrestres destruam a humanidade. Portanto, é um Terminator com extraterrestres. Diverte, mas pouco mais. Em termos de coisas que poderão ser mais interessantes, epá, vimos Uma Vida Escondida do Terrence Malick, que é um dos últimos filmes dele. Nós gostamos muito do Terrence Malick cá em casa, e a forma dele realizar, são 2 horas e tal, ou quase 3 horas de filme, aliás, são 3 horas de filme, baseados numa história real. É a história de um tipo alemão, austríaco, que se recusa a participar na Segunda Guerra Mundial, portanto, e tudo o que isso acarreta na aldeiazinha onde ele mora, e depois também para com o próprio Estado nazi. Mas isso não é o mais importante, é a forma como o Melick não só filma, mas depois também traduz todas estas agruras e a prisão e a forma de repúdio que a esposa e ele também a determinada altura sofrem. O Malick, diz-me só, o Malick é daquele filme do Origem da Vida. Sim, A Origem da Vida, fez O Novo Mundo, que é a história da Pocahontas, fez o Thin Red Line de guerra, que tem um elenco parvo. Eu acho que não, o Thin Red Line não, sim, acho que é isso. Eu não me lembro que outros é que viram, mas A Origem da Vida é muito mau. Eu ainda não vi. Ok. Confesso, mas... É quando eu ouço Terrence Malick, é só nisso que eu penso. Ou seja, eu até sou mau para decorar nomes de realizadores, mas Terrence Malick, eu fico logo... Esse é o gajo da Origem da Vida. Fico logo com o pé atrás. Um realizador, é mais um pintor na maneira como ele te dá as imagens e na maneira como ele filma a natureza e te obriga a entrar. Há muitos quadros, muito mas tempo. Há sempre. Muito tempo. Há sempre. O filme de guerra é muito bom, embora seja um filme anti-guerra, e é excelente e tem um elenco parvo. George Clooney, não sei se o Bruce Willis anda por lá, mas tem assim, na altura, tudo o que era nome grande de cinema americano está lá. Há um filme dele dos anos 80 que nós gostamos muito cá em casa, que é os Days of Heaven, Dias do Paraíso, que tem uma fotografia brutal, é com o Richard Gere. E ele só filmou as cenas naquela altura do dia em que o sol está a pôr ou está a nascer. Vale muito a pena. Vimos o Luca, que tem o problema da cosmovisão, que depois poderemos falar numa outra altura. Tu já me tinhas dito isso, não fiz uma associação tão direta. Ou seja, eu acho que é possível fazer essa leitura, e não sei se eu quero contrariar, que também não quero agora fazer em tudo uma leitura mais do que aquilo que é. Mas é um grande filme. É engraçado. Eu gostei. Em termos de cinema de animação, vimos esse e vimos o Coco. Eu acho que gostei mais do Coco. Que eu vou aqui para os nossos ouvintes, vou dizer que foi o único filme nos últimos 2 ou 3 anos que me conseguiu fazer verter uma lágrima. O Coco, eu acho que gostei mais do Coco do que do Luca. O Luca pareceu mais normal. São coisas distintas. É um filme em que a história é mais linear. O Coco tem algumas coisas engraçadas. Embora os dois tenham a mensagem que querem transmitir, ela está bem colocada, mas acho que o Coco, até pelo tipo de mensagem que traduz, acabou por... estranhamente, porque eu não estava à espera que o filme me cativasse tanto. Mas sim. E depois, uma coisa que eu estava a falar ontem, que eu percebi que te passou ao lado, não é que seja muito
bom, eu acho que tem alguma piada, embora depois caia também um bocadinho na parte kinky, na parte sexual. As piadas sexuais são algumas e são algumas de mau gosto, mas eu acho que é uma série que até está bem escrita, que foi uma série que foi uma mini novela, uma mini telenovela que a RTP produziu e deu agora, terminou a semana passada, que é o Pôr do Sol, que é uma série, era uma série de 30 minutos em que gozava com todos aqueles tropos de telenovela. Portanto, é uma história com duas irmãs gêmeas separadas à nascença, uma família de betos, de gente de alta que vive em Santarém. Depois tem uma série de piadas que são muito arraçadas de Monty Python ou de Aeroplano ou de Onde Para a Polícia. Valeu a pena para mim ver aquilo, porque eu acho que as telenovelas portuguesas às vezes levam-se demasiado a sério ou não demasiado a sério. Tu estás a ver tu ou quem quer que veja vê aquilo durante anos e parece que as histórias não mudam e portanto eles ali gozaram com tudo e mais alguma coisa. Tem alguns momentos muito bons, principalmente o genérico, que é uma canção do Toy, em que as únicas frases ou as únicas palavras são Porto Sol, Porto Sol, Porto Sol, Porto Sol. E o Toy aparece nos episódios de vez em quando no meio da ação a cantar Porto Sol, Porto Sol, Porto Sol. Porto Sol. Não é tem que ver porque nada, não ouvi falar de nada, nem nas redes ouvi. Dentro daquilo que se faz em Portugal, eu acho que foi pelo menos uma tentativa de fazer uma coisa ligeiramente distinta. Ok. Maravilha. De resto, olha, é o Afeganistão. Podemos, se calhar, falar num dos tempos mais próximos, mas a mim chocou-me um bocadinho a forma como os Estados Unidos lavaram rapidamente as mãos de uma coisa que eu acho que tem claramente culpa. E a facilidade, eu acho que nós vamos ter tempo de falar aqui, mas a facilidade com que eu lembro-me de ir de férias, ou da semana antes de ir de férias, portanto eu fui na segunda e terceira semana de agosto. Às vezes o perigo que tínhamos de pensar, pegando na comunicação social, de que poderíamos se calhar estar a pouco tempo de hipotecar as nossas férias, porque os casos estavam a aumentar e não sei o quê, e ontem ou anteontem estava a ouvir o António Costa já a dizer vamos tirar as máscaras, isto vai ser tudo bom outra vez. E eu faço confusão a forma rápida como andamos de um extremo para o outro. Não se passa nada, bora, vamos voltar à normalidade, como, se calhar é melhor a gente fechar tudo outra vez, que isto está tudo outra vez pantanas. Certo. Isso faz muita confusão. Chama-se planeamento. Sim. Ou falta dele. Não, totalmente. Tu sabes, nós falámos disso no domingo, eu toquei no sábado numa grande festa. É verdade, quer dizer, há dois grandes acontecimentos nesta altura, são as feiras do livro e foi a festa do Avante. Exatamente, e fui lá tocar. A comuna da Margem Sul. E há mais de um ano e meio que eu não tinha o que posso considerar um concerto a sério, ou seja, milhares de pessoas à frente do palco a dançar. Havia cadeiras, é verdade, mas a meio do concerto as pessoas já se levantavam, etc. E depois, no final do concerto, quando nós estamos a sair do palco... Ninguém tirou cadeiras uns para com os outros? Não, aí nesse aspecto estava calmo, mas depois tornou-se... Por isso é que tocaram HMB e não os Ramones. Exatamente. Mas foi mesmo essa sensação de, afinal isto, pronto, já acabou. Ainda bem, eu por um lado fiquei mesmo contente, eu já nem me lembrava que um concerto era podia assim. Ser isso. Mas totalmente, ou seja, 2 semanas antes estão a cancelar concertos porque, literalmente, isto é mesmo literal, estão a cancelar concertos porque e 2 semanas depois afinal já terminou. É isso, estamos... Mas tudo bem. Antes assim, eu prefiro agora estar neste extremo, sinceramente. Já foi demasiado outro extremo, mal por mal. Acho que mais vale estar neste extremo. Caríssimo, pronto, olha, começamos mal, está agora a bater na 1 hora este nosso episódio. Mas eu quero fazer-te uma pergunta que eu posso ajudar-te a responder, mas eu acho que é importante, já que este é o primeiro episódio da segunda temporada. Joel, que planos é que nós temos para a segunda temporada?
É verdade que nós não temos grandes planos, ou seja, não temos planos para a temporada inteira, mas temos um caminho, ou temos ideias para as próximas semanas. Queres aí, de uma forma geral ou de uma forma específica, queres abrir, tu já abriste um bocadinho a ideia de termos mais convidados, portanto, ou pelo menos de irmos tendo? Sim, acho que podemos, ou seja, concretizando ainda mais um bocadinho, já falámos que, e já está palavrado que o Tiago Cavaco vai voltar aqui a estas andanças, temos coisas para falar com ele, do livro e de outros temas bastante importantes, e também há um episódio que a gente vai lançar, se tudo correr bem, em outubro, acerca de um tema que nos é muito querido e que muito fez por nós, do que aconteceu há pouco mais de 500 anos, que é a Reforma Protestante, e também já está confirmado um belo convidado para nos falar, para já conversarmos acerca. A confirmar, para falarmos acerca da reforma protestante. Portanto, não querendo abrir mais, mas vamos continuar a receber convidados. Vamos fazer agora um episódio especial de Ramones, souberam em primeira mão, eu também. E quiçá ainda vai passar a ser a minha banda de eleição. Nunca é tarde. Ok. Mas procura o álbum ao vivo que começa, a entrada deles começa com a música do Bom, Mau e o Vilão do Ennio Morricone. Eles têm um álbum chamado London Calling, ou também não são eles que têm um álbum chamado London Calling? Eu agora estou a dizer de quem? The Clash. Acho que isto está a ser engraçado. Confirmas que tu não sabes quem são os Ramones. Eu confio. Apesar, os Clash são UK. Os Clash também é UK, né? E os Sex Pistols também. Os Ramones são americanos. Os Ramones são americanos. Eu pensava que era tudo da cena punk do Reino Unido. E há uma música dos Ramones que tu tens de conhecer. Lembro-me agora que faz parte de um dos nossos episódios sobre banda desenhada. E a música é um cover deles do tema do Spider-Man. Do Spider-Man. Exatamente. E esse é o estilo deles. Portanto, o Ramones não é facilmente, em termos de música, em termos de voz, não é facilmente confundível nem com The Clash, nem com Sex Pistols. Joel, façam favor de comentar, de trazer alguma imprecação ao mundo do Joel, porque faz falta. Muito bem. Estamos, não é, meu amigo? Muito mal. Não me vou fustigar o resto da noite. Segundo episódio, meus amigos, está mais do que decidido. Voltamos aos programas musicais e vamos fazer um especial Ramones. É isso aí. Meus caros, meu amigo. Boa semana. Já sabem, se quiserem entrar em contacto connosco, podem fazê-lo através do e-mail número 2solaslapa@gmail.com e podem nos encontrar no Spotify, no iTunes, no Instagram, no Facebook, sempre como 2 Solas da Lapa. Caríssimos, até para a semana, Joel. Até para a semana, meu amigo. Um abraço.